I was afraid because everybody involved in the situation was still physically available to shoot just you again. go to part two. Yes. Yeah, to just do it again. And then it was like, I got tired of, in the recovery process, I got tired of being afraid. Mm-hmm. And then the only way that I could, to cover those emotions were to be a little more aggressive. E aí família, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje, iremos falar da história de um rapper que penso eu que todos vocês conhecem. O nome dele é Curtis James Jackson III, conhecido por todos os fãs e seguidores como 50 Cent. 50 Cent com certeza deve ter orgulho no sucesso que tem hoje, pois até a chegada de sucesso, a caminhada não foi nada fácil. Quando ele era mais novo, a mãe dele foi assassinada e aquilo foi apenas o começo, começando a traficar e colocando várias vezes a sua vida em risco, até que ele viu a luz no fundo do túnel e começou a caminhar para o mundo do rap. Queres saber um pouco da história de 50 Cent? Fica conosco até o final. 50 Cent nasceu no dia 6 de julho de 1975, no bairro de Queens, em Nova York. Ele foi criado pela mãe que tinha o nome de Sabrina, uma traficante de drogas daquela área. 50 Cent nunca chegou a conhecer o pai. Houve uma vez até que ele estava no parque com a mãe e viu um garoto a brincar com um pai e perguntou: "Mãe, por que eu não tenho pai?" A mãe dele respondeu dizendo que ele era um menino especial e havia nascido de uma concepção imaculada, igual a Jesus Cristo. Depois de um tempo, a mãe de 50 Cent viu que não conseguia tomar conta dele. Então ela deixou ele na casa dos avós, que já tinham 9 filhos, criarem 50 Cent por um tempo. Sabrina não era muito presente na vida dele, pois ele era uma traficante de drogas nas ruas de Southside, Jamaica, um dos bairros mais violentos de Nova York. Ela nunca chegou a falar para a família sobre o que ela fazia, mas todos sabiam que ela estava a traficar, pois sempre aparecia com grandes quantias em dinheiro e presentes caros para 50 Cent, principalmente na época do Natal. Quando 50 Cent completou os 8 anos, ela deixou de aparecer. Foi encontrada morta em seu apartamento, o corpo dela já estava em avançado estado de decomposição. Depois de um tempo, a família ficou a saber que a causa da morte foi por envenenamento. 50 Cent e o seu primeiro contato com as drogas. 50 Cent não soube lidar com a morte da mãe. Ele tornou-se violento e quebrava as coisas e ficava com muita raiva constantemente. Quando 50 Cent tinha 12 anos, ele começou a seguir os passos da mãe, depois que um amigo mostrou-lhe o mundo das drogas. Enquanto 50 Cent estava a traficar, os avós pensavam que ele estava na escola. Nos anos 80, Southside foi epicentro da epidemia do crack em Nova York, e 50 Cent estava no meio disso tudo. Ele cozinhava na casa de seus amigos, escondia no quarto e depois vendia. 50 Cent fez de tudo para sobreviver no bairro, e para ter uma presença mais imponente nas ruas, ele entrou em um programa de boxe para jovens para se defender ainda mais. Muito jovem, 50 Cent começou também a andar armado pelas ruas e na escola, mas nunca chegou a usar a arma. Ele disse que as pessoas começaram a ter mais respeito por ele quando ele estava armado. Diz ainda que as pessoas sabiam que se mexessem com ele, ele iria atirar. Com 14 anos, 50 Cent foi preso depois de levar drogas e uma pistola para a escola. O juiz mandou-lhe para a reabilitação, onde rapidamente aprendeu a lidar com o sistema. Ele conseguiu ser solto em pouco tempo. Quando completou 17 anos, ele foi preso novamente, depois que os polícias revistaram a casa dele e encontraram heroína, cocaína e $15 mil em material. As acusações poderiam ter levado 50 Cent para a prisão por 9 anos, mas como ele era um adolescente e era apenas o seu primeiro crime, foi-lhe proposto outra alternativa, o Choke Incarceraton. Choke Incarceraton era um acampamento de estilo militar. 50 Cent teve de passar 6 meses lá, segundo ele. Após ele sair, voltou para as ruas, mas nunca mais foi preso. Foi aí que 50 Cent viu que havia outro caminho e decidiu fazer uma mudança radical de planos, inspirando-se por rappers que transformaram suas histórias de rua em muito dinheiro. Ele decidiu que iria escrever músicas para viver. Em um encontro casual com um produtor chamado de Jam Master Jay em uma boate de Manhattan, 50 Cent teve a chance de mostrar o seu material. Jam Master viu que 50 Cent tinha grande potencial, então decidiu contratá-lo. 50 Cent entrou na gravadora JML Records e foi assim que o traficante de 21 anos teve uma nova ocupação, passando de traficante de drogas para rapper após assinar com Jam Master Jay. Ele decidiu criar uma identidade nova para completar a sua evolução. Então ela adotou o nome de 50 Cent. O nome foi inspirado por Kelvin Martin, um ladrão do Brooklyn dos anos de 1980, também conhecido como 50 Cent.
50 Cent tornou-se pai. A mudança maior veio um ano depois, quando 50 Cent tinha 22 anos. Ele e a sua namorada Shanika Tompkins tiveram um filho chamado de Marquise Jackson, o que fez ele levar uma vida ainda mais a sério. 50 Cent saiu da vida de traficante, vendeu tudo que tinha e depositou as esperanças na música, aprendendo muito com Jam Master Jay. 2 anos passaram e o progresso era lento. 50 Cent já estava a ficar frustrado por não ter muita atenção de Jam Master. Foi aí que ele avistou outro produtor chamado de Corey Honey em frente a uma barbearia do Kansas. Ele aproveitou a oportunidade e foi mostrar suas habilidades, mas Corey Honey não deu muita atenção. Um tempo depois, 50 Cent saiu da gravadora que estava e entrou para a Columbia Records. A maior parte do dinheiro que ele ganhava foi para quebrar o contrato com Jam Master Jay. Sem dinheiro, 50 Cent voltou então para o tráfico, desatacando estrelas e problemas com Ja Rule. 50 Cent demorou apenas 2 semanas para gravar o seu álbum de estreia chamado The Power of the Dollar, mas a gravadora o deixou na espera por 2 anos. Em 1999, ele expressou sua raiva de forma lírica em uma faixa diz chamada de How to Rob. Na música, ele falava sobre roubar estrelas da música. 50 Cent escreveu a letra dessa música em apenas 45 minutos e definiu ela como uma comédia baseada na realidade. A música ficou bastante estourada naquela época. Foi um sucesso tão grande que grandes rappers como The Max, Big Pun, Wu-Tang Clan e Jay-Z responderam. 50 Cent foi fazendo diversos inimigos, mas nenhum deles foi o maior do que seu vizinho do bairro, Ja Rule. Os problemas se intensificaram quando 50 Cent abriu uma disputa em uma música chamada de Your Life on the Line, começando uma treta gigante em Atlanta. A violência aumentou em março de 2000 quando Ja Rule e a sua gangue fizeram uma visita a 50 Cent no estúdio Hit Factor em Manhattan. Nesse dia, um membro da gangue de Ja Rule puxou uma faca e 50 Cent acabou por ser esfaqueado. Porém, nada de grave aconteceu. Ele teve que levar apenas 3 pontos no punho. 50 Cent é baleado por 9 vezes. A fama de bad boy de 50 Cent estava a crescer. Depois dessa briga com a gangue de Ja Rule, as coisas começaram a ficar fora do controle. Colocaram a cabeça de 50 Cent a prêmio. Todos temiam que acontecesse alguma coisa com 50 Cent e acabou por acontecer em frente à casa da avó dele no Kansas. Depois de sair da casa da sua avó e entrar no carro de um amigo, um segundo carro parou ao lado dele e vários tiros foram disparados. 50 Cent foi alvejado na mão, no rosto e nas pernas. Foram 9 balas no total disparadas em curta distância. Ele foi levado às pressas para a sala de cirurgia e ninguém sabia se ele iria sobreviver ou não. Uma das balas atravessou o rosto de 50 Cent e ficou presa na língua antes de chegar nos dentes. Isso fez com que 50 Cent ficasse sufocado e, para limpar as vias respiratórias, os médicos queriam fazer uma traqueotomia, uma decisão crítica para a família de 50 Cent, que não queriam deixar o rapper perder a sua voz. As orações da avó de 50 Cent foram ouvidas. Ele sobreviveu sem precisar fazer a operação, mas teve que enfrentar uma batalha difícil, fazendo com que ficasse meses na cama sem poder falar. O motivo dos tiros, muitos acreditam que teve ligação com o esfaqueamento e estava conectado com a gravadora Ja Rule, a Murder Inc. Histórias apontam que um cara chamado The Homo foi o autor dos tiros. Algumas semanas depois, esse tal The Homo foi encontrado morto, mas sem nenhuma conexão motivada por vingança da parte de 50 Cent. Isso é uma história que somente as ruas e 50 Cent sabem. Recuperação e superação após os tiros. Após deixar o hospital, ele foi para Pocono Mountains, na Pensilvânia, onde a mãe da namorada dele tinha uma casa. 50 Cent ainda estava muito debilitado, incapaz de andar e sentia muitas dores, mas ele conseguiu passar por tudo isso. Depois de sobreviver do tiroteio, 50 Cent iniciou um cansativo processo para a reconstrução do corpo. O que não o matou definitivamente fez com que ele ficasse mais forte. 50 Cent estava pronto para conquistar o hip hop, mas havia um problema com a gravadora onde ele estava. Os donos da gravadora estavam assustados com todas as controvérsias e demitiram-no, com medo de herdar algum problema dele. 50 Cent foi a diversas gravadoras, mas todas estavam com receio de tudo o que aconteceu. P. Diddy chegou a oferecer um contrato a 50 Cent como compositor, mas depois que viu que 50 Cent andava de colete balístico e uma arma na cintura, acabou por mudar de ideias e mandando ele embora. 50 Cent já sabia que teria que se virar sozinho, então ele começou a soltar mixtapes independentes.
Uma das suas músicas, chamada The Fuck You, foi feita diretamente contra os agressores que o tentaram matar. 50 Cent tinha agora uma levada agressiva e uma nova sonoridade por causa da bala na língua, que deu a ele uma nova pronúncia distinta e que fez que a voz dele mudasse completamente. Aproveitando o momento, ele formou um grupo chamado de G-Unit, com 2 amigos da vizinhança, Tony Yayo e Eliod Banks, e com o tempo ganharam uma crescente reputação nas ruas. Chegaram até a entrar para uma turnê lutando show. Foi a primeira vez que 50 Cent tinha ganhado dinheiro com as músicas sem ajuda de ninguém. 50 Cent assina com Eminem e Dr. Dre. Agora 50 Cent não precisava mais ligar para as gravadoras. Eram as gravadoras que ligavam para ele. 50 Cent recebeu propostas de mais de 8 gravadoras diferentes, uma delas chegando a propor um contrato de $1 milhão, mas ele recusou. Foi aí que Eminem, na altura que já tinha sua própria gravadora, a Shandy Records, não hesitou e convocou uma reunião com 50 Cent e Dr. Dre. Quando 50 Cent chegou à reunião, Eminem já estava eufórico e começou a cantar as músicas de 50 Cent. Ele sabia todas de cor. E foi depois dessa reunião, 2 anos depois de ele ter sido baleado 9 vezes e ser abandonado pela sua gravadora, que 50 Cent assinou acordo com Eminem e Dr. Dre. Problemas que surgiram após o contrato com a nova gravadora. No filme que Eminem fez, onde ele aparece no meio de uma batalha de rimas chamada The 8 Miles, ele colocou a música de 50 Cent Wangsta na trilha sonora do filme. A promoção de 50 Cent foi às alturas e naquela época se tornou o hino das ruas, mas quando tudo parecia bem, a violência mais uma vez sacudiu o mundo de 50 Cent. Vocês lembram do primeiro produtor que aceitou 50 Cent, o Jam Master Jay? Então, ele foi morto com um tiro na cabeça em seu estúdio em Nova York. Nesse dia, 50 Cent iria se encontrar com ele, e a polícia começou a especular que o tiro não era para ter atingido Jam Master Jay, mas sim para ter atingido 50 Cent. Até hoje, o assassinato nunca foi resolvido, e infelizmente Jay não viveu o suficiente para ver 50 Cent se tornar uma estrela. Primeiro e segundo álbum de estúdio foram sucesso. Em janeiro de 2003, 50 Cent lançou o single In The Club, que literalmente acabou com tudo, família, acabou mesmo com tudo. Foi um dos hits do século. E um mês depois de ser lançada, 50 Cent lançou o seu álbum de estreia, Fique Rico ou Morra Tentando. A hora de 50 Cent sorrir finalmente tinha chegado. O álbum vendeu 800 mil cópias na primeira semana e na segunda continuou a ser muito vendido. 50 Cent, o ex-traficante do Kansas, agora tinha o mundo nos pés. Mas o estilo de vida de exibicionismo com várias mulheres que ele passou a levar veio com um custo. O relacionamento dele com a mãe do filho dele estava a acabar. E para piorar, 50 Cent olhava à volta e não via ninguém que ele pudesse confiar de verdade. Todos queriam se aproximar dele para aproveitar do dinheiro que ele tinha. Mas mesmo com as turbulências pessoais, 50 Cent não baixou a cabeça. E em 2015, o seu álbum The Massacre vendeu mais de 4 milhões de cópias. Investimentos de 50 Cent fora da música. 50 Cent tinha agora o que todo artista sonhava ter, mas ele queria mais. Ele tinha sua própria gravadora, a G-Unit Record, e uma crescente carreira como ator, além de acordos com a Mark, SK e a Reebok, que lhe renderam mais alguns milhões. Mas o maior faturamento de 50 Cent estava por vir, com a Vitamina Water, onde ele investiu em ações da empresa e supostamente faturou cerca de 100 milhões de dólares. Apesar de ser um artista de sucesso, 50 Cent ganhou mais dinheiro com as propagandas das marcas do que basicamente a venda dos seus discos. Problemas com The Game ser protegido da G-Unit. 50 Cent envolveu-se em brigas com Nas, Jadakiss e Fat Joy. Porém, mais do que ninguém, 50 Cent sabia que teria guerra em todo lugar que pisasse, mas o que ele menos esperava era ser atacado por alguém que ele estendeu a mão e se tornou um dos seus protegidos da G-Unit, o rapper The Game. 50 Cent tinha dado todo o material para The Game fazer o seu álbum, músicas que 50 Cent tinha escrito para ele, ajudou a moldar o álbum inteiro, mas logo após o lançamento do álbum, The Game começou a desafiar a autoridade de 50 Cent na G-Unit, se associando com inimigos de 50 Cent. Ele disse que The Game não lhe deu crédito por ter escrito o seu álbum, e uma guerra de palavras públicas se iniciou, e o que era esperado aconteceu. 50 Cent demitiu The Game da G-Unit ao vivo em uma rádio. Rivalidade com Kanye West. Já em 2007, ele estava cercado de críticas e rivais que continuavam a querer derrubá-lo do trono, e isso só intensificou a pressão para ele trabalhar no seu terceiro álbum,
Curtis. E para assegurar mais um sucesso, 50 Cent usou as suas habilidades de rua. O homem que construiu a sua reputação com rixas arranjou mais uma. Com o lançamento do álbum de Kanye West programado para o mesmo dia, 50 Cent lançou um desafio afirmando que se Kanye West vendesse mais cópias do que ele iria se aposentar, o que gerou grandes manchetes e a mídia e os fãs entraram na onda. Kanye West vendeu cerca de 1 milhão de cópias na primeira semana, ganhando a batalha, mas ambos ganharam a guerra, criando coletivamente a maior semana de vendas da história do hip hop. 50 Cent nos dias de hoje. Hoje mais velho e mais sábio, 50 Cent não liga mais para controvérsias como antes. As pessoas podem dizer o que quiserem, ele só irá rir. 50 Cent mostrou que não perdeu o foco das ruas violentas do Kansas e nunca se esquecerá do seu passado e de onde veio. Mano, espero realmente que tenhas gostado desse vídeo. Sei que o vídeo é longo, mas espero que tenhas entendido tudo. Se esse vídeo foi informativo para ti, não esqueça de deixar o teu like e subscrever o canal. Um abraço a todos, minha Big Family. Brá!